Bom, deixei para falar por último, que é a pomada. Ela foi psicografada pelo médium João Nunes Maia, na época chamava Leprosário Santa Isabel, em Betim. Lá dentro tem uma casa espírita, Centro Espírita Campos Vergal. E foi nesta casa espírita que ele foi lá, atendendo a orientação dos espíritos, que fosse lá lançar o livro Além do Ódio, e ele pensou, mas lançar? Falou, mas é distribuição gratuita, você vai distribuir esses livros lá. E ele foi. E no momento em que terminou o evento do livro, do lançamento do Além do Ódio, houve uma situação muito especial. Naquele evento, quando terminou o lançamento do livro, as pessoas, o dirigente da casa, João Batista da Costa, conhecido por todo o movimento espírita de Minas como João Pipoca, falou para o Nunes assim, você está preocupado com medo dos livros não dar? O Nunes falou, sim, eu só trouxe uma caixa de livro, é o que cabia no Fusquinha. Aí ele disse, não se preocupe, aqui tem muita gente da mesma família, fique tranquilo, eu vou chamar família por família e nós vamos entregar os livros. E aí, João Pipoca falava, a família do Zé. Aí todos os da família do Zé levantavam, ganhavam um livro. A família do João, da Maria. E ele foi chamando. Até que... E o Nunes vendo a caixa esvaziar e aquele monte de gente no auditório. Aí o Nunes pensa, pronto, agora eu estou vendo, aí só tem um livro, eu quero ver, não vai faltar livro. Aí, naquele momento, ele falou, a família do fulano. E levantaram todos os últimos. Ali tinha 108 famílias. Conforme a caixa, tinha 108 livros. Então, estavam todos emocionados, comentando esse fato, quando Nunes, olhando para a entrada do centro, um centro pequenino, ele vê que espíritos se apresentando como escravos, eles vão fazendo como que uma fila dupla no corredor do centro e abrem assim aquela ala como se fosse para passar alguém. E o Nunes falou, ele deixou o povo naquela alegria e ele ficou ali olhando e falou, gente, mas a festa acabou. Por que esses espíritos estão entrando agora? Como se fossem escravos com roupas de festa. E naquele momento ele vê que vem entrando, passando por entre os escravos, vem entrando os personagens do livro. O personagem principal do livro desencarnou graças à hanseníase. E ele vê esses espíritos entrando. Aí ele diz que entendeu menos ainda. Meu Deus, a festa já acabou, por quê? E, de repente, ele vê uma figura diferente, que ele não o conhece do livro. E aquele espírito, todos fazem um movimento, os espíritos fazem um movimento de cumprimento, se curvam diante daquele espírito muito simpático, e ele vem adentrando, e o Nunes fica assim, aquele espírito se aproxima dele e diz assim, pega uma caneta e um pedaço de papel. Eu vou ditar para você uma fórmula que vai aliviar a dor dos nossos irmãos deste local. E o Nunes brincava, eu nunca vi, naquela época que não tinha computador, celular, não é? Ele disse assim, eu nunca vi casa espírita sem papel na mesa. Hoje não precisa ter, né, gente? A gente sabe. Mas ele disse, ele olhou para a mesa e não tinha um pedaço de papel.
Ele olhou para o chão e viu os papéis que tinham embrulhado os livros que tinham sido distribuídos. Ele pegou um papel, rasgou, e aí ele anotou a fórmula. Anotou a fórmula. E o Espírito disse assim, quando terminou, já ia saindo, ele disse, essa pomada tem um preço. O Nunes disse que levou um susto. Meu Deus, cobrar no movimento espírita não existe isso. Tem um preço. E o Espírito disse assim, o preço desta pomada é Deus lhe pague. Se alguém cobrar por essa pomada, essa pessoa pode depois ser instrumento da lei de causa e efeito. Essa pomada não deve ser vendida por nada. Então, aí ele perguntou, como é que você chama? E o Espírito, sorrindo, disse, me chama vovô Pedro. Aí a pomada começou assim, pomada do vovô Pedro, pomada do vovô Pedro. Você sabe como é que brasileiro é? Tiraram o do e ficou pomada vovô Pedro, né? E 10 anos depois, o Nunes gostava muito de biblioteca. Quando ele ia numa cidade, ele procurava saber onde era a biblioteca pública. Aí ele foi, pediu, ele estava em São Paulo, pediu que o levassem à biblioteca pública de São Paulo. Aquele tamanho de biblioteca. Ele adorava, ele ficava, se deixasse, ele ficava o dia todo lá, folheando livros, lendo páginas. E aí, o que ele faz? Ele pega alguns livros de uma coleção, de uma enciclopédia, e começa a folhear. Certamente, orientado por espíritos, ele vai folheando. E, de repente, ele bate o olho num personagem e ele, Mesmer? Mas parece vovô Pedro. Mesmer? Ele ficou assim. Aí, vejam bem, 10 anos depois que essa pomada já era distribuída com bênçãos as mais variadas. Aí o Espírito se apresentou para ele na biblioteca e disse para ele assim, sim, as coisas simples devem ter nomes simples. Se eu tivesse dito para você lá atrás o meu nome, alguns iriam dizer, médium vaidoso, foi procurar o nome de um cientista. Você poderia mudar a sua postura íntima. Porque Mesmer escreveu através de mim. E poderíamos ter uma noção, uma vibração inadequada em torno da pomada. As coisas simples. Pomada do vovô Pedro. Ela foi curando, ela foi aliviando, né? E nós, sem dar o nome real, ou real não, do espírito numa das suas encarnações, que foi exatamente Franz Anton Mesmer, aquele grande pesquisador do magnetismo, médico, que fez desenvolveu tantas pesquisas em relação ao magnetismo. Então, em linhas gerais, foi assim que a pomada começou. Isso, a formulação foi no ano de 1972. Portanto, já se completaram 50 anos de trabalho com a pomada vovô Pedro. 50 anos.